Vamos lá então. Boa tarde. Então, pessoal, hoje então é a nossa aula 9, né? Depois vocês tiveram a aula 8 com o Gustavo, na semana passada, do teu xará, o Gustavo Levi, né? Foi online, né? Ele deu uma aula online, mas uma aula bem interessante, né? Ele preparou um tema interessante que é como sair de Maxwell, por exemplo, só usando como ponto de partida as equações de Maxwell, chegar às equações de Young-Mills, né? Que são objeto de muito interesse, né, em toda a física, né? Então a gente usa a teoria de Young-Mills, física de partículas, para descrever as interações fundamentais, usa em matéria condensada, quando se fala de monopólios magnéticos também. Bom, a física de Young-Mills a gente aparece em vários momentos, em ferromagnetismo na matéria condensada também. Então é uma teoria muito universal e que às vezes ela é colocada no curso de uma forma muito teorizada e até mesmo matematizada. Então a ideia das aulas do Gustavo, na aula do Gustavo, foi mostrar uma construção muito baseada em princípios fundamentais e chegar na extensão não linear. Então foi esse o papel. Vamos voltar nós para a nossa eletrodinâmica anisotrópica que a gente estava trabalhando, né? Então na nossa eletrodinâmica anisotrópica, que na verdade também a gente vai relacionar com a eletrodinâmica axiônica, então a nossa eletrodinâmica anisotrópica, vamos recordar rapidamente aqui as equações de Maxwell dela, né? Então, ela também é conhecida como assim, formulação, né? Ou vamos dizer, modelo de Carl Field Jacquin, né? Só para localizar vocês em termos de nomenclatura, né? Que era o Field Jacquin, muitas vezes vocês podem, talvez na literatura, né? Encontrar essa abreviação, CFJ, que era o Field Jacquin. E violação da simetria de Lorentz, muitas vezes encontra-se na literatura com a sigla LSD, Lorentz Symmetry Violation. Tá? Então é só para lembrar vocês aí da nomenclatura. Bom, então, a eletrodinâmica axiônica, a anisotrópica, nós tínhamos já introduzido acho que na aula 7, né? Depois da aula 9, talvez na aula 7. Então, nós temos um escalar e um vetor de fundo, ambos com dimensão, com tanto a dimensão do Q quanto a dimensão do V são comprimento a menos 1. E aí a gente via que esse comprimento a menos 1, né, a gente pode sempre convertê-lo para massa, né, através do comprimento de onda de ponto. E aí, para quem conhece a notação covariante, né, a gente introduz um quadro vetor de fundo que tem essas componentes, I e V. E aí as equações de Maxwell ficam escritas da seguinte maneira, né? A divergência, então, a gente tem uma mudança, nós já tínhamos até falado da questão do campo elétrico, da carga multiforme, nós falamos aqui, né? Só C, velocidade da luz aqui, o C, escalar V, igual a força sobre zero. Depois a gente tem Faraday-Lenz, que Gauss magnético não muda. Então a gente altera apenas, né, a violação de Lorentz, né? Ela vai alterar Gauss do campo elétrico e Ampère máximo. Uma secadinha aqui, que eu trouxe umas notinhas que eu tenho à mão, para poder ver se os não riem no sinal. Menos C, D, depois B, depois aqui é menos
de mudar a notação de uma aula para outra, mas está tudo bem. Então nós temos essas equações, já tínhamos discutido um pouco, tínhamos inclusive computado, né? Numa aula anterior, aí, eu acho que foi na aula 7, nós computamos a densidade de energia, vimos então como esse fundo, né, que faz a violação da simetria de Lorentz, né? Já comentamos, né, que esse vetor de fundo e esse escalar de fundo, eles podem ter uma origem numa física microscópica lá na escala de Planck, né, ligados à teoria de cordas. Então, o V e o Φ são mensageiros, né, de uma física mais fundamental que pode se revelar no mundo de baixas energias, né, através de um parâmetro Q, de um vetor V, em módulo muito pequeno. Né? Bom, é só para retomar aqui para vocês, a expressão que a gente derivou na aula anterior foi o seguinte: nós tínhamos a expressão, a equação de continuidade, né, da energia e envolvendo o vetor de Conte. Então, e no caso do eletromagnetismo, né, sem fonte externa, isso aqui é zero, mas na presença de fonte externa, então nós tínhamos tirado isso aqui. Depois eu vou acertar aqui, então isso aqui é menos J, é, aí vem a parte, né? Aí temos aqui menos 1 sobre 2 vezes 0. Nada temporal aqui. Acho que lá aqui. Menos 1 sobre 2 vezes 0. Gradiente aqui, a gente usa potencial FV menos área vetorial. Isso é o que a gente deduziu no encontro número 7, né? Na nossa aula número 7. Então, a gente tem a densidade, e aqui a gente vê claro, a densidade de energia, né? Então, é como no caso eletromagnético, meio de epsilon 0 é 2, produz Maxwell, 1 sobre 2 vezes 0, B2, aí a parte nova, né? A parte que vem da violação, né? E aí o tempo que nós obtivemos para a densidade de energia era esse aqui, menos, aqui, sobre 2 vezes 0, a escalar. E para o vetor de Poynting, além do vetor de Poynting maxwelliano, que a gente tem, né, 1 sobre μ0 é vetorial B, a parte nova, devido à anisotropia. Aqui, sobre 2 μ0. Então, só chamando a atenção para o fato de que se esse fundo, né, se esse vetor, essa anisotropia espacial for constante no tempo e homogênea no espaço, então no tempo tem essa derivada temporal, tem esse gradiente, né, aqui, né? O V, como vocês estão observando aqui, ele não está interferindo na lei de conservação. Quer dizer, se nós tivermos um Q constante e ao mesmo tempo homogêneo no espaço, esse termo aqui são zero, e aí a gente obtém o termo clássico já presente nas equações de Maxwell, quando a gente estuda a conservação da energia. Se a onda está se propagando, se o campo eletromagnético não está sujeito a uma corrente externa, então isso aqui é zero, e aí a gente tem a equação de continuidade. A densidade de energia está aqui e o vetor de Poynting está aqui. Isso tudo aqui são as contribuições novas devido à presença dessa anisotropia de fundo. E, vamos dizer, qualitativamente ou conceitualmente falando, né, a gente observa por que o V vetor não está presente aqui nesse primeiro momento em que eu tenho o vetor de Poynting e a energia. Porque, na verdade, o parâmetro Q, ele está ligado à parte temporal, né? É um escalar. E o vetor V está
ligado à parte espacial, é algo que não é, quer dizer, é um vetor, não é um escalar, ele deve estar mais ligado à questão do momento. E aí a gente vai ver nesse caso que, apesar da relação que na teoria de Maxwell a gente tem entre vetor de point e densidade de momento, né, aqui nesse modelo, o vetor de point não coincide com a densidade de momento, como a gente vai ver. Então, o que a gente tinha feito na aula anterior, na aula 7, foi justamente derivar essas expressões aqui, que é a equação de continuidade. O que a gente fez? A gente multiplicou essa equação escalarmente por B e essa equação aqui escalarmente por E. E desenvolveu, e nós chegamos a essa equação de continuidade. Né? A equação de continuidade é essa, acrescida desses termos. Né? É preciso, então, que o background, o fundo, seja não constante e não homogêneo, para que eu tenha esse tipo de dissipação. Quer dizer, a própria anisotropia, ela é responsável por alguma dissipação, né? No transporte de energia. Então, isso foi o resultado anterior. O que nós queremos fazer agora? Nós queremos agora obter a variação, né, derivada temporal da densidade de momento. Né? E a densidade de momento ela vai estar ligada à nossa espécie da densidade de força. Então a gente espera recuperar a força de Lorentz em presença de anisotropia e a gente está interessado em ver se a anisotropia vai alterar a nossa noção de força de Lorentz, quer dizer, a interação entre cargas e campos, né? Correntes e campos também. Então vamos passar para o segundo momento agora, que é a obtenção da equação de continuidade para a densidade de momento do campo eletromagnético, agora em presença da anisotropia. Então, vamos ver agora, né? Então, da outra vez, a gente pegou o produto escalar aqui com B e o produto escalar aqui com E. Dessa vez, nós vamos fazer uma outra operação. Nós vamos pegar a equação de Faraday-Lenz e vamos multiplicar vetorialmente por B. Faraday-Lenz, vamos pegar Faraday-Lenz e vamos multiplicar vetorialmente pelo campo elétrico. E vamos pegar Ampère-Maxwell e vamos multiplicar vetorialmente pelo campo magnético, certo? Então a gente vai ter rotacional de E vetorial E. Menos ET de vetorial. E depois vamos pegar Ampère-Maxwell e multiplicar vetorialmente por B. Rotacional de vetorial. Aí quando a gente multiplicar, aqui vai ficar I
B vetorial B. B vetorial B está sempre zero, né? Aí vamos ter o termo aqui, mais 1 sobre C. B vetorial vetorial B. E depois vamos ter 1 sobre C ao quadrado. Derivada temporal de E vetorial B. Isso, imagem de 0. J vetorial B. Então, nós teremos o D uma equação de conservação, uma equação de continuidade. Então, a gente deve ter derivada temporal de uma certa grandeza, divergência de uma outra grandeza, né? Eventualmente, quer dizer, a estrutura de uma equação de continuidade é sempre essa. A derivada temporal de uma certa grandeza, né? Aqui, uma certa grandeza, vamos botar aqui um espacinho, se deixar isso aqui, mais a divergência de uma outra grandeza, e aqui igual a alguma coisa que pode ser zero ou não, né? Se não houver dissipação, se não houver agentes externos, se o sistema estiver isolado, é zero, mas se o sistema não estiver isolado, a gente deve ter uma contribuição. Então, a gente pode, essa aqui é a estrutura de uma equação de continuidade. Então, eu tenho que procurar as derivadas temporais aqui, né? E depois ver o que eu posso enquadrar como uma divergência. Vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui, eu vou trabalhar desse lado. Se precisar consultar as equações, eu tenho elas escritas ali, eu trouxe porque para poder utilizar o quadro e ficar parado. Então, esse quadro aqui, então, nós temos que chegar a uma equação de continuidade. Então, vamos lá. Já está claro aqui que a gente, por exemplo, aqui eu tenho derivada temporal de D vezes E, e aqui eu tenho derivada temporal de E vezes B. Então, isso aqui já está me dando uma derivada temporal do produto E vetor B, se eu manipular corretamente as equações. Vamos fazer uma coisa aqui? Vou explicar logo essa equação aqui por C ao quadrado. Tá? C ao quadrado. Aí, quando eu multiplicar aqui por C ao quadrado, aqui vai sobrar um C. Esse C ao quadrado aqui vai sair. E aqui eu vou ter zero C ao quadrado. Né? Na verdade, é 1 sobre epsilon zero, mas vamos deixar assim, zero C ao quadrado. E aí, claro, para eu poder formar uma derivada temporal atuando num produto completo, seria bom eu multiplicar aqui por menos e multiplicar aqui por menos, vai ficar mais, e eu somo essas duas equações, porque esse cara aqui, esse termo aqui, somado com esse termo aqui, vai me dar. Só para ver se é melhor deixar como está. Deixar assim. Porque quando eu somar, eu posso pegar derivada temporal, né? De E vetorial B. Aí, se eu pegar aquela menos a derivada temporal de B vetorial E, eu posso escrever esse termo aqui como se inverto o produto vetorial, mais E vetorial derivada temporal de B. Então, fica a derivada do E vezes B mais E vezes a derivada do B. Então, somando essas duas equações, né? Mantendo esse sinal aqui com isso aqui, somando essas duas equações, vamos ver o que a gente tem do lado esquerdo e o que a gente tem do lado direito. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, então, eu vou ter condicional de E vetorial E. Estou somando mais C2 rotacional de B vetorial B. Mais C, V vetorial B. E aí, do lado direito, né, nós vamos ter, quando eu somar esse termo aqui com esse termo aqui, a gente vai produzir justamente a derivada temporal de E vetorial B. E depois o outro termo, que vai ser mais um zero sobre 2J vetorial B. Certo? Então, devagarinho para eu não perder nada, quando eu vou
um lado do outro. Rotacional de E vetorial com sinal positivo, mais C2 rotacional de B vetorial B, mais C vetorial B, derivada temporal de E vetor B, essa troca aqui faz a derivada com sinal positivo, mais zero C2J vetor B. Bom, a gente precisa desenvolver agora essa expressão aqui, precisa dar uma trabalhadinha nesses termos aqui ao quadrado. Então, daqui para lá não houve nenhuma troca não errei no sinal. Só reproduzido lá, já estava aqui somando. Agora vamos trabalhar um pouquinho só aquele termo ali. E claro, essa expressão aqui, rotacional de E vetor E, vai servir também para essa. Então, eu fizer aqui, automaticamente eu aplico aqui rotacional de E vetor E, então uma equação vetorial. Então eu vou ter vou fazer um produto vetorial. Então eu tenho epsilon I JK, rotacional de E, componente J, é componente K, certo? Estou fazendo esse produto vetorial. Componente desse. Mas é claro, aqui dentro do rotacional eu vou ter que tirar outro. Quem é o E rotacional de E componente J? É epsilon J, vou colocar MN, derivada M, atuando em EN. Então isso tudo aqui, isso aqui é o rotacional de E componente J. E esse é K. Tá? Então a gente ficou com essa expressão. Né? Esses dois épsilons contraídos, né? Esse cara aqui respondendo pelo rotacional de E e esse cara aqui pela componente do próprio E. Aqui para fazer aquela famosa regra da soma dos simples a gente sempre joga os J's, né? Posso botar J, K, J, e aí eu troco o sinal. Eu troquei o J com K. E isso aqui a gente sabe, essa contração aqui a gente sabe que vai dar o produto dos deltas, vai dar menos, né? Aí vai ficar o delta de crono, delta de M, delta de kn, menos delta de IN, delta de kn. E aí aqui eu dou N, é K. Muito bem. Então, delta de IN. Então, esse N aqui vai virar I. O kn, então, esse K e esse N vão ficar iguais. Então, o primeiro tempo vai ficar menos, né? O N vai ficar I, a componente I do gradiente, aqui, o N vai virar K, tá? O K vai virar N, então faz. É K. Então, é esse termo. Primeiro termo. Segundo termo, vai ficar com o sinal mais. E aí o K é que vai ficar batendo com ele. Eu posso colocar assim, é K, e aí aqui, dK, atuando, o N vira I. Então essa expressão, rotacional de E, vetorial é um vetor isso no final do dia, está dando para a gente a seguinte coisa, como se tivesse assim, menos, né? O gradiente, vamos botar assim, vou fazer o seguinte, para poder ficar tudo mais explícito, vamos pegar a iésima componente dessa equação, vamos trabalhar na componente I, né? Pegar a iésima, é uma equação vetorial, então eu vou pegar sempre a iésima componente desse vetor. Só para poder deixar o índice explícito, né, o tempo todo. Então isso aqui está dando para nós menos, TI é K. Vou fazer logo uma outra coisa aqui, já é mais simplificado. Olha só, essa derivada é o que eu tenho, uma função vezes a derivada da função. Então é claro que isso aqui é a derivada do quadrado da função vezes o meio. Então esse o primeiro termo vai ficar para nós menos TI de 1 meio de EK, né? Se eu derivar isso aqui em relação à coordenada xy, eu vou produzir o meio, vai cancelar o gosto que vai vir da derivada, vai cancelar o meio, eu vou ter exatamente isso aqui. No fundo, o que é isso aqui? Isso aqui é menos o gradiente, componente I do gradiente, de 1 meio do campo elétrico. Vetorial é o produto escalar dele mesmo, módulo dele ao quadrado, ele ao quadrado. Então, na verdade, isso aqui é a iésima componente do gradiente
desse escalar. Eu estou deixando dessa forma. E depois esse termo aqui está dando para nós, né, mais E capa, B capa, I. Que eu posso também escrever assim, escalar gradiente, formando esse produto escalar aqui, atuando no vetor E. Claro, tudo aqui, isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. Então, claro, isso aqui no final do dia, isso aqui é um vetor cuja IS é uma componente, eu estou computando. Estou deixando assim. Mas aqui eu vou fazer a seguinte coisa, né? Já que a gente, o que nós temos em mente? Uma equação de continuidade. Então, nós já temos a derivada temporal. A gente está precisando formar agora gradientes ou divergência. Aqui eu já tenho uma derivada, atuando em alguma coisa, uma derivada espacial. E aqui eu posso transformar esse termo da seguinte maneira. Esse termo é capa, dk, é i, eu poderia escrever dessa forma. Isso aqui é a derivada em relação à coordenada x capa do produto i e a capa. Menos i vezes a derivada capa. Vê se isso aqui não é uma identidade. Quando eu derivar esse produto em relação a capa, eu vou produzir a derivada do EI em relação a xk vezes EK. Então, está aqui. Mas eu vou produzir um novo termo que vai ser dk k vezes EI, que é esse termo que eu subtraio ele, então isso aqui fica em identidade. E aí, claro, isso aqui é o que é? Isso aqui nada mais é do que a divergência de E. Pode escrever isso aqui como sendo a divergência de Cantalé. dk é a divergência de Cantalé. Então, esse termo aqui, eu vou escrever dessa forma. Então, estava esse termo aqui. Eu escrevo, deixa eu botar aqui para. Eu recebi 2 e-mails reclamando que eu apago muito rápido. Tinha que estar assistindo o curso de fora, que eu escrevo depois, vou apagando em cima, e às vezes fica difícil, cara, tem que ficar voltando, né? Então, deixa eu recopiar essa expressão aqui para evitar esse problema. Então, nós estamos calculando o quê? Rotacional de ré, vetorial é isso que nós estamos calculando. Rotacional de ré, vetorial, componente I. A IES é uma componente desse vetor. Então, nós estamos obtendo isso aqui, menos DI de 1,5 G2. E mais esse termo aqui, que eu estou escrevendo dessa forma. D capa, M, capa, menos componente EI, campo elétrico, divergência de E. Escrevendo assim, certo? Opa, então, esse mistura de novo, então, ficou isso aqui, né? Então, ficou menos DI, do EI, mais E capa, que eu escrevi aqui de modo aqui. Depois a gente vai usar o que a gente conhece de divergência de E. Então eu posso fazer a mesma coisa agora para o outro termo de D, vai ser a mesma coisa, né? Então, se eu tiver rotacional de B, vetorial B, componente I, menos DI, no meio de D2, mais D capa, D capa. A única diferença agora é que vai produzir uma divergência de B. Mas pelas equações de Maxwell, mesmo no caso anisotrópico, a divergência de B continua sendo zero. Então, o termo que apareceria aqui seria menos BI divergência de B. Se nós não estamos falando de monopólio magnético, então esse termo aqui é zero, né, por causa da equação de Gauss do campo magnético. Então, a gente tem essas duas expressões aqui já. Aqui, estou precisando, então, já substituir aqui. E temos esse termo aqui que é V vetorial E, vetorial B. Então, V vetorial E, vetorial B, produto vetorial triplo, componente I também. Então, vai ser a mesma regra. Vai ser epsilon I J capa, V vetor E, componente J, BK. Então, seu produto vetorial aí é essa componente
do produto vetorial. Agora esse produto vetorial eu vou escrever de novo usando os epsilon, né? Então, epsilon i j kappa, epsilon j n vn n, e aí tem o v kappa, o produto agora das três coisas. De novo, vou fazer aquela inversão aqui, kappa j, dei troco o sinal aqui. Lembrando, só para, às vezes, quem está meio enferrujado dessas relações, né? A gente tem que ter essa relação aqui, epsilon j kappa, epsilon kappa mn, né? A gente pode ou fazer a contração assim, ou então, se quiser trazer, eu posso trazer esse cara para cá também, que é a mesma coisa que epsilon kappa e j kappa mn. Porque a antissimetria passa por aqui, dá um sinal menos, passa por aqui, dá outro sinal menos, então quando ele chega na primeira posição, ele não tem um sinal mais. E aí, a regra é essa, né? Isso aqui é o delta de Kronecker de IM JN menos delta de N delta de JN. É isso que eu estou usando aqui, tá? Isso que eu vou ter, eu fiz a contração assim, mas poderia também ter trazido o J tá, para frente, que era IJ kappa, ficaria J e kappa, de qualquer maneira o sinal menos prevaleceria. Então vamos lá, vamos desenvolver isso assim aqui agora. Então vai ficar, esse primeiro termo vai ficar, então vai ficar menos, né, delta de I kappa J menos delta IM kappa N IM kappa N menos IM kappa N. E aí o DN N, então o primeiro termo, né, vai ficar menos, igual aqui, né? Vai ficar menos delta de, vai ficar DI, escalar D. Vai ficar kappa N, vai fazer esses dois X colapsarem e vai fazer o produto escalar de E também. E depois o outro termo vai ficar mais. E aí, o N é que vai ficar I e o kappa vai ficar I. É o sinal, né? Mais é I. Perdão, o N é I. O N vai ficar I e o kappa e o N vão colapsar. Então vai ficar V escalar. Certo? Quer dizer, segue um pouco essa regra, quer dizer, fica parecido com isso aqui. Esse aí, e aí, o que era divergência faz o papel do V. Bom, tá aí. Então, só para isso aqui. E aí agora a gente já vai substituir tudo isso aí. Vamos colocar ali direitinho para a gente não perder sinal nenhum. Então, esse primeiro termo ficou menos TI de meio do E ao quadrado. Mais B kappa. Então isso aqui já está numa forma boa de equação de continuidade, pelo menos esse termo. É I é kappa, né? Menos é I, divergência de E. Aí aqui a gente poderia pensar o seguinte, eu já tenho que colocar aqui a divergência do campo. Então a equação de baixo está me dizendo o seguinte, a divergência de E menos C D escalar B é igual a ρ sobre epsilon zero. Essa aqui é a equação de Gauss do campo elétrico. Então eu vou substituir a divergência de E por aquilo que eu tenho aqui, né? Então vou introduzir aqui a kappa nesse cara de cá, vamos usar as equações de baixo agora. No lugar que vai ficar menos é I e vai ficar ρ sobre epsilon zero mais CV escalar. Então esse termo aqui eu estou usando explicitamente, né? A divergência do campo elétrico. Depois vamos entrar com esse termo aqui, mais C2 aí vezes isso aqui. Então tá menos DI, né? O termo é negativo. Então,
menos C2, componente I do gradiente, meio D ao quadrado. Esse tema aqui. Depois, mais C2 de capa. Esse termo depois, né? Mais C2 de capa, DI de capa. Depois mais C, depois mais esse termo aqui, menos, então, mais C, então vai ficar menos C, D, I, é escalar B. E depois mais C, é I, C, é I, D, escalar B. Então, vamos substituir esse primeiro termo, o segundo, esse. Então, tudo isso aqui, igual a derivada temporal, né? Por B, componente I, zero, C quadrado, J, por B, componente I. Vamos dar uma olhadinha só uma coisa, né? Primeiro que você checar se eu botei menos DI, mais do cara, menos aí, deixa eu substituir, aí depois mais C2 e menos C2 aqui, mais C2 de capa, zero, menos C, mais C é I, D escalar B, então nós vamos copiar. Certo? Vamos lá, agora vamos observar a seguinte coisa. Observe o seguinte, isso aqui já está numa forma boa de equação de continuidade, derivada espacial atuando em alguma coisa. Não importa que não seja um gradiente, mas esse é um gradiente de um escalar. Então, tem uma derivada temporal e tudo ali dentro. Outra derivada espacial com tudo guardado aqui dentro. Esse termo não está numa boa forma de equação de continuidade. Esse aqui está, derivada espacial. Esse aqui, vamos discutir. Esse termo aqui, produzimos aqui. Aqui tem o seguinte, ó, menos C é I V escalar B. E aqui eu tenho mais C é I V escalar B. Então, esse termo aqui, eu posso cancelar com esse termo, né? Porque esse aí está fatorado aqui, então fica menos C é I V escalar B. Então, esse termo aqui eu posso me desvencilhar. Então, esse termo aqui está sobrando. Esse termo aqui também está sobrando. Mas esse termo aqui já está nos interessando. Porque o que ele está dando? Ele está dando a densidade de carga vezes o campo elétrico. Então, isso aqui está justamente dentro daquela ideia de uma força, uma densidade de força. A força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Só que agora, ao invés da carga, eu tenho uma densidade de carga vezes o campo elétrico. Então, isso aqui é uma densidade de força, vamos dizer, eletrostática coulombiana. Então, esse termo aqui me interessa, que ele fique do lado de cada equação. Esse termo aqui é J vetorial B. O que é a força magnética? A força de Lorentz, a força magnética de Lorentz. É a carga, a velocidade vetorial do campo magnético. Mas a carga vezes a velocidade é o que dá a corrente, né? O que é uma corrente? A corrente é carga por unidade de área. Isso aqui é uma densidade de corrente. Carga, densidade superficial. É carga por unidade de área por unidade de tempo, né? É o J, né? E aqui vezes V. Quer dizer, e o que é Q? Q é carga e V é velocidade. É metro por segundo, né? Então, isso aqui é então é QVB. Isso. QVB aqui teria J vetorial B. Ah, tá certo, fazer um corrige com esse C2 aqui. Então, o que a gente está tendo aqui é uma densidade de força também. E aí, se eu dividir isso por. Quer dizer, se eu dividir isso aqui, a força é isso aqui, perdão.
A força é a carga, Coulomb, carga, Coulomb, vira carga vezes a velocidade, metro por segundo, né? Isso aqui é a força, né, vezes V, vezes o Tesla, né? Isso vai me dar um Newton, né? Vai dar uma força em Newton. Aqui eu tenho uma densidade de corrente, eu dividi por metro cúbico, né? Densidade. E aí ficaria Q sobre metro quadrado segundo, que é a densidade de corrente, né? Então, tá tudo aqui. Então, isso aqui realmente vai ser uma densidade de força magnética, que é a corrente interagindo com o campo magnético, e aqui uma densidade de força elétrica, que é a carga, a densidade de carga interagindo com o campo elétrico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse termo aqui para o lado direito. Então, quem está assistindo ao vídeo, não reclama, por favor, que eu vou fazer essa coisa. Eu vou tirar esse termo daqui, tá? Eu só vou trazer ele para cá. Como seu verso zero. Justamente claro. O componente do campo elétrico. Então, isso aqui já está me dando uma leitura de uma força, né, uma densidade de força de tudo. É a força elétrica, força magnética. Mas tem outras coisas, né, que podem estar saindo daí. Nós vamos colocar aqui, então, basicamente eu teria isso aqui, né? Onde é então que nós temos que trabalhar? Então, isso tudo aqui está na forma de uma equação de continuidade, tá? Só esse termo aqui, esse termo aqui, tá, então, tá? Eu tenho que trabalhar agora esse termo. Porque esse termo aqui, a gente já tinha verificado, nós já tínhamos trabalhado. Quem é esse produto? É escalar B. Vamos lembrar aqui um instantinho só. É escalar B, né? Então, até uma coisinha só aqui, nós em um momento tiramos a essa velocidade. Tá? Então, vamos trabalhar esse termo E vetorial B. O que é o E vetorial B? O campo elétrico é menos gradiente de φ menos a derivada temporal do A. Escalar B. Vou pensar assim. Esse termo aqui, gradiente, como é que tá? Menos gradiente de φ escalar B, mais a derivada temporal de A escalar B. Vou pensar aqui na seguinte coisa. Esse termo aqui eu posso escrever assim, isso aqui é menos gradiente componente I de φ vezes a I, essa é a componente do campo magnético. E aqui, mais, né, derivada temporal do AI, vezes o V. Vamos pensar assim. Esse termo aqui eu posso escrever, tem que transformar numa equação de continuidade, uma forma de equação de continuidade. Então, eu vou escrever a derivada do produto, IDI. Menos, né, então, vou produzir menos gradiente de φ DI, tudo bem. Mas vou produzir um termo novo, que é menos divergência de B, então eu vou colocar aqui mais φ DI. E esse termo aqui, mais a derivada temporal do AI, né? DI. Vamos pensar assim, a mesma coisa eu vou fazer aqui, eu vou jogar esse termo aqui, quero tudo botar na forma de uma equação de continuidade. Então, o importante é que essa derivada temporal atue sobre o produto, a IDI. Porém, eu estou gerando um termo aqui que é novo, que é a derivada temporal do BI, né? Que não está presente aqui. Então, eu vou subtrair menos aí, derivada temporal do BI. Então, tá, estou desenvolvendo esse termo, né? Então, vamos fazer essa cadeia aqui. Então, botei de uma forma de uma equação de continuidade. Aqui está me dando a divergência de B, que é zero, se não tiver monopólio magnético. Vamos deixar assim por enquanto, para a gente escrever essa relação geral. Mas para o nosso problema, a equação de máximo diz que a divergência de B é zero, porque isso não tem. Vou deixar ele geral, porque essa grandeza aqui é uma grandeza muito universal, é uma grandeza importante. Então, vamos deixar uma expressão para ela, que se por acaso aparecer algum
momento que precisa que se tenha monopólio magnético, esse termo vai contribuir. Então, pronto, esse termo aqui está bem colocado, é derivada. Agora vamos ver o que é esse termo. Derivada temporal de B, esse termo aqui, eu posso usar para abrir Lenz. Ele vai ser menos aí, no caso, mas aí. Quem é menos a derivada temporal no campo magnético? É o rotacional de E. Né? Porque isso aqui é. Então, aí, vezes, quando estou jogando esse sinal menos para atuar aqui direto. Menos, né? Rotacional de E para a Lenz, é menos dDdt. Então, esse menos dDdt é o rotacional de E. Então, esse termo aqui eu posso escrever como sendo aí rotacional de E componente I, certo? E aí eu posso pensar o seguinte, aí então aqui, a rotacional de E componente I. Vou apagar isso aqui. Então esse termo aqui eu estou escrevendo ele assim, ele é aí epsilon I JK e JK. Né? Que a gente faça isso. Que aí eu vou conseguir jogar toda essa, tentar fazer essa derivada toda aqui, e então isso aqui vai produzir para nós o seguinte. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo epsilon e JK, uma epsilon aqui. Aí eu vou ter a derivada J aí é K. Derivada aqui, atuando nesse produto todo. Depois eu vou ter menos, né? DJ aí. Então, esse termo aqui ele me produz a derivada do E vezes A. Tá? A derivada do E vezes A, que é o que eu tenho aqui em cima. Mas ele vai me introduzir um termo que traz a derivada do A, que não está presente aqui. Então, eu subtraio para poder fazer essa igualdade. Tá bom? Então, esse termo aqui, está me dando. Já consigo colocar sob a forma de uma equação de continuidade. Esse termo aqui, vamos escrever assim, peraí. Então, eu estou escrevendo o seguinte, estou escrevendo aqui que A escalar, mas eu estou partindo daqui, né? A escalar rotacional de E. É esse termo aqui, né? E aí eu estou escrevendo isso aqui. Esse termo está me dando, ó, DJ, esse epsilon aqui com esse aí é K, ele vai formar um produto vetorial de A com E. Só que aqui eu tenho AI é K, e aqui eu tenho o I está separado do K. Então eu junto, troco a ordem, fica KJ. E aqui o sinal menos. Deixa eu botar assim, IJ. Vamos pegar esse primeiro termo. Depois eu vou separar. Esse primeiro termo está me dizendo o seguinte: esse epsilon I, JK, AI, K é menos o produto vetorial. Posso fazer o seguinte: vou botar o I junto com K é menos o produto vetorial de A com E. Então, e aqui está me dando. Então, vou escrever esse termo aqui da seguinte maneira: esse primeiro termo só. Vou escrever como sendo menos epsilon J e K. Só troquei a ordem, por isso o sinal menos. Aí vou ter DJ. Mantive o resto, tudo igual, só troquei a ordem aqui. Agora, isso aqui está me dizendo, esse IK aqui, com esse IK aqui, está me dizendo que isso aqui é a JS na componente desse produto vetorial, A vetorial E. Componente J. Mas aqui eu tenho o DJ dessa componente J. Então, isso aqui é uma divergência. Então, esse termo aqui está me dando, esse primeiro termo está me dando menos a divergência de A vetorial é. Retomando aqui. Só peguei esse termo aqui, só troquei a ordem do J com I. E aí, trocando a ordem do J com I, esse J e K, aí é K me dá justamente o produto vetorial de A com E, componente J. Mas eu estou tirando a derivada J da componente J, isso é a divergência. Então, vai aparecer menos divergência de A vetor E. E depois, esse termo aqui, vai ficando J aqui, que é esse aqui, né? JI. Então, tem um sinal menos. Eu vou trocar também, fazer a mesma coisa aqui. Eu vou botar
trocar o J com o I, vai ganhar um sinal menos, mas aqui já tem um menos, então no final de tudo vai ficar mais J e K. Menos IJ é menos JI, com esse menos fica mais. Aí DJ, aí é K. Agora, o que é isso aqui? JI. Isso é a capaésima componente do rotacional de A, que é o B. Então, isso aqui está me dando B, né? Quer dizer, rotacional de A, vamos pensar assim, rotacional de A, que é o B, escalar E. Então, esse termo está me dando mais B, escalar E. Então, esse termo aqui, vamos lá, então, bem, nós estamos fazendo tudo isso aqui, tá? E aqui, tá, esse termo aqui do menos, tá certo. Então, estou dizendo que esse, eu desenvolvi esse cara aqui, né? Tá certo, né? Que tá certo. Vou ver só uma coisinha aqui, pessoal. Vamos ver se esse sinal está correto, né? Tá, DDT disso aqui do produto, menos isso aqui, tá certo. Então, menos rotação, menos rotacional de então você tem a escalar então, desenvolvi isso aqui, né? Aí, JK, DJK, e aí ficou epsilon IJK, né? DJ, IEK, menos DJ, e o IEK. Vamos pegar aqui. Então, está tudo certinho. Então, esse primeiro termo aqui, IEK, eu troco a ordem aqui, então vai ficar menos divergência disso aqui. Esse termo aqui, ele é FJK, DJ, J do aí. Tá certo. É DJ do aí, menos o DJ do aí. Tá certo. Então, eu troco a ordem aqui, vai ficar mais rotacional de A, que é o B, escalar E. Então, olha isso aqui. Então, esse terminho aqui, ficou assim. Então, vou passar aqui para cima, vou subir para cá. Então, E escalar D ficou menos a divergência de φ B. Esse primeiro termo aqui. Mais φ divergência de B. Estou escrevendo isso aqui, estou retomando esse resultado. Mais derivada temporal de A escalar B e menos mais isso aqui, mais A escalar rotacional de E. Então, menos aqui, né? Menos divergência de A vetor E. Mas ela está aqui. Tem alguma coisa estranha aqui. E eu estou obtendo o E escalar B, isso aqui fica igual a E. Eu tornaria que isso aqui é zero, né? Por isso que eu fiz uma besteira aqui. Olha aqui minha besteira. Perdão. Menos isso, menos isso. Estou botando mais aqui, não sei porquê. Então, tá, meu erro está aqui, ó. Menos gradiente de φ escalar B, menos isso aqui. Então, aqui, onde tem DDT, vai ter um sinal menos. Onde tem DDT, vai ter um sinal menos. Onde tem DDT, vai ter um sinal menos. Então, isso aqui é mais. Então, aqui vai ficar menos, agora vai ficar menos. Então, isso aqui vai ficar menos isso, então, mais isso. Menos isso. Olha, corrigi, hein? Tinha colocado isso aqui no sinal mais, vai menos. Esse menos vem para cá, só vai somar esse menos vem para cá. E aí, quando eu usei aqui, né, eu tinha usado, isso aqui estava com sinal menos, mas é DDT de B é menos o rotacional de E. Então, isso aqui eu estou calculando isso aqui com sinal menos. Então, isso aqui é menos, então isso aqui é mais, isso aqui é menos. Então, isso aqui é mais, isso aqui é menos.
Então, esse menos aqui, eu conduzo para o lado de cá, para 2. Então, eu posso escrever que E vetor B é um meio de tudo que eu escrevi. Então, essa é uma grandeza importante da relatividade especial e do próprio eletromagnetismo, que mostra para nós que o produto escalar do campo elétrico pelo campo magnético, né, é sempre, posso escrever como uma derivada, eu tenho derivadas temporais, né, e tenho gradientes. Então vamos lá, então, o primeiro termo é esse aqui. Então tudo tem um fator meio, um meio da derivada temporal do potencial vetor escalar B. Depois, menos um meio da divergência de φB mais A vetorial é. Deixa eu pagar isso aqui, porque senão não está copiando agora. Quem está do lado já está copiando, às vezes, né, no vídeo fica ruim. Então, vou botar aqui de volta, está mais aqui embaixo. Então, essa grandeza aqui é. Depois que eu tinha colocado o meio, né? A derivada temporal de A escalar B. O sistema já foi compatibilizado. Depois, mais o meio da divergência de menos φB mais A vetorial é. E depois, mais o meio φ divergência de. Então eu posso sempre escrever essa grandeza desse modo aqui. Claro, se não tiver monopolo magnético, então esse termo aqui é zero e essa grandeza aqui ela vai ser totalmente já escrita sob a forma de uma equação de, quer dizer, termos apropriados por uma equação de continuidade, né? Quem já viu um pouco conhece a formulação covariante vai lembrar do seguinte: essa grandeza aqui, F mini, vezes o dual do F mini, que é onde a gente está colocando os campos eletromagnéticos na relatividade especial, essa grandeza aqui é menos um quarto disso, é escalar B. O que isso aqui está me dizendo? Que esse produto de E escalar B, ele é um escalar no espaço de Minkowski. Então isso aqui é uma invariante relativista. Então essa grandeza aqui pode ser colocada dessa forma. Ela é importante, ela é bastante importante porque ela constitui, né, um escalar ou invariante de Lorentz. É uma grandeza invariante de Lorentz. Grandeza que é uma invariante de Lorentz em geral. Claro que se não houver monopolo magnético, ela já fica de uma forma boa para a equação de continuidade. Então, esse termo aqui é escalar B, esse termo aqui, eu vou agora usar essa expressão. Esse termo aqui vai ter menos C sobre 2 VI. E aí o primeiro derivado é temporal de A escalar B. Mas tem o sinal menos C. Então, menos C sobre 2 também. VI. E aí a gente tem divergência. Menos φB. Mas a vetorial é. Acho que só isso. Não, eu tenho um monopólio. Não está legal. C sobre 2, menos C sobre 1. Está tudo isso. Está legal. Então, esse termo está aqui, então vamos colocar agora tudo no seu lugar. Então esse termo aqui vai entrar, então todas as derivadas temporais, né, eu vou poder juntar. Então, só que aqui a gente tem a seguinte observação a fazer. Se esse vetor V não depender do tempo
e não dependemos da posição espacial do homogêneo, eu posso jogar ele aqui para dentro. Poderia jogar ele aqui para dentro, mas não vamos fazer isso. A gente pode escrever esses termos aqui da seguinte maneira. Vamos fazer uma outra químicazinha aqui. Vamos aproveitar esse termo aqui. Então, estou só trabalhando por enquanto esse termo. Então, vamos ver o seguinte: eu posso escrever esse termo como sendo menos C sobre 2, derivada temporal de VI a escalar D. Mas ele não é constante. Então eu pago o preço por colocar ele aqui dentro. Eu vou ter que subtrair, então eu vou ter que colocar aqui mais C sobre 2, agora a derivada temporal atuando só nele e a escalar D. Ou seja, se o V for constante, esse termo aqui não tem tempo. Então eu jogo ele aqui para dentro, está tudo ok, não tem problema nenhum. Agora, a mesma coisa vai acontecer aqui. Isso aqui é VI, isso aqui é o gradiente dessa grandeza. Então eu posso, quer dizer, quando é que eu escrevo um escalar de um vetor, uma componente de um vetor VI vezes aqui é divergência, perdão, né? Estou botando aqui divergência. Divergência, eu estava botando divergência. Então, VI divergência dessa grandeza. VI divergência de um outro vetor. Vou botar aqui DJ, vetor WJ, por exemplo, só para dar um jeito nisso aqui. Então isso aqui vai ficar DJ do VI WJ menos DJ VI WJ. Então eu posso escrever essa grandeza assim, quer dizer, V escalar pelo VI divergência de um vetor W, eu posso escrever como sendo DJ da componente I do vetor, vezes WJ, menos W escalar gradiente, né, atuando na componente I do vetor. Vou colocar assim, né? Então, esse gradiente está atuando nessa componente. Então eu posso escrever esse termo aqui dessa maneira. Vamos botar, vai ficar menos. Então eu jogo o cara aqui para dentro. Então vai ficar menos C sobre 2, divergência. Vou dar aqui divergência, vai ficar DJ, de VI. E aí eu vou pegar esse termo aqui, menos φ, VJ, mais A vetorial é componente J. Estou usando exatamente essa prescrição aqui. A derivada J do VI vezes a componente do vetor. Então, derivada, eu estou trabalhando esse termo, menos C sobre 2, derivada J do VI, não é vezes isso, VI, VI, que é a componente J desse vetor aqui, né? E aí depois jogo o outro termo que vai ser menos, vai ficar mais, então, esse tem um sinal menos aqui. Então esse menos com esse menos vai ficar mais, né? Esse vetor, né, vai ficar φB. Menos φB, mais A vetorial é escalar gradiente, tudo isso atuando em VI, se o VI não for constante. Então, a gente agora está pronto, né, para colocar tudo isso de uma forma única, né? Agora, depois desse esforço todo. Quero só para poder discutir fisicamente depois. Tudo só exercício matemático, isso então é muito legal. Então, agora, dar uma discussão mais de caráter mais físico e por que isso pode ter alguma relevância experimental. Então, vamos começar. Então, a equação toda é essa aqui.
Então, é tudo isso aqui. Então, vamos organizar todos os termos temporais. Então, eu tenho esse termo temporal desse lado aqui, tenho esse termo temporal aqui. Vou jogar tudo para o lado direito. Vai ficar DDT. Derivada temporal de L pelo B. Estou marcando, eu não esqueci. Então, a gente vai pegar esse termo aqui. Tá, eu vou jogar tudo para cá. Ah, não, peraí. Isso tudo está do lado direito da equação. E esse termo aqui está do lado de lá. Então, vou trazer tudo para cá. Derivada temporal do L pelo B. E vou trazer essa derivada temporal, ela está aqui. Esse termo aqui é esse aqui. Menos C sobre 2. Eu vou jogar tudo para o lado direito, né? Então, vai ficar mais C sobre 2, derivada temporal, mais C sobre 2, derivada temporal do VI. Aqui, ó. Então, isso aqui eu vou botar assim, derivada temporal do L por D componente I, né? Mais C sobre 2, VI. Estou trazendo esse termo aqui, tá, pessoal? Olha só. Isso tudo aqui está lá do lado esquerdo. Eu estou trazendo tudo para se juntar para o lado direito com esse. Talvez com sinal mais. VI A escalar D. Eu acho que é isso tudo que está derivado temporal, são só esses dois termos, né? Eu vou marcando aqui. Esse termo aqui foi usado. E esse termo aqui foi usado. Depois eu vou deixar esses termos aqui separados, porque eles não envolvem uma derivada temporal única e nem um gradiente único. Agora vamos jogar todos os termos que têm divergência, né? Então está tudo aqui desse lado, eu vou trazer tudo para o lado direito, vou trazer tudo para cá, né? Então vamos começar por onde? Vamos começar aqui, esse termo aqui, né? Vai para lá, mais DI de meio de A2. Esse termo que eu vou usar. Esse termo aqui também vai passar para o lado de cá, o sinal mais. Então, mais C2 sobre 2, mais meio C2 D2. Então, isso tudo é o que está dentro da derivada temporal DI. Então, esse termo aqui foi usado, esse termo aqui foi usado. Agora, vamos procurar as derivadas DK. Vou usar. Ah, mas só que ele vem para cá com o sinal menos, né? Estou trazendo aqui para cá com o sinal menos. Para cá com o sinal menos. Menos aí é cá. Esse aqui também vem menos C2, BI de cá. Só para assim, lembrar, essa equação, isso aqui, que está aqui embaixo em azul, é só esse termo aqui. Nós estamos agora trazendo tudo para se juntar com esse carinha aqui. Então ficou feito. Então estou trazendo tudo para o lado direito da equação. Então todo mundo vai trocar esse sinal. Então esse termo aqui é positivo e negativo, esse termo aqui é negativo e positivo. Né? Então para perguntar, não, esse termo aqui qual é o BI e K. Ah, esse aqui. Menos EI é capa, menos BI é capa. Esse termo também já foi usado. Tem mais alguma coisa? Não. Agora o que tem é esse termo aqui, que eu desenvolvi aqui, que está todo aqui. Então, esse termo aqui tem a derivada. Esse aqui eu já botei lá, o VI, acho que ela veio, então esse aqui já foi para lá. E esse aqui agora, então eu vou ter que. Esse aqui já está aqui. Então, esse aqui é o menos. Aqui eu vou fazer o seguinte: como esse índice J é saturado, J eu posso chamar tudo de K, para poder verificar DJK, DK. Então, eu vou trazer esse DK para cá. Ele já está aqui, então vai ficar menos C sobre 2. Menos C sobre 2. Aí vai ficar VI
Aí menos φ. Está fragando. Menos φ. DI. Mais A depois é. Então, abrir isso aqui para poder ficar quitando parênteses aqui. Vou botar direto ao segundo lugar. Vai ficar menos, vai ficar mais C sobre 2. VI mais C sobre 2. VI e VK. Vou colocar assim. E menos C sobre 2, VI a vetorial da componente K. C sobre 2, VI a vetorial componente K. Então isso aqui tudo sai daqui. E agora, tudo isso, então a gente trouxe todos os termos de equação de continuidade para o lado direito. E agora eu vou jogar todos os termos de função de equação de continuidade para o lado esquerdo. Vai ficar menos 1 sobre epsilon 0. Ou I. O termo de J vetorial está aqui. Menos I0 C2. J vetorial. Componente I. Esses dois termos aqui são jogados para lá no sinal menos, né? E aí tem esse termo aqui que já estava do lado esquerdo. Então esse termo aqui, que é esse termo aqui, vai ser sobre 2. Vou botar ele aqui embaixo para não ficar confundindo aqui, mais C sobre 2. Derivada temporal do VI. A escalar V. E depois esse termo menos φ dele. Bom, então, aqui a gente, é uma questão de gosto, eu poderia fazer o seguinte, eu posso colocar aqui dk, e posso colocar aqui um delta de dk, mais isso aqui. Aí eu posso esquecer esse dk aqui, jogo tudo dentro do mesmo dk. Então fica esse cara, menos isso, tudo isso aqui está dentro dessa derivada cá. Tudo fica sujeito a uma equação de continuidade. Derivada temporal de alguma coisa, derivada espacial, só que aqui, claro, a derivada temporal de um vetor. Eu não tenho como tirar a divergência de um objeto que tem dois índices. Então a matriz I kappa é reentidade, I kappa, I kappa, I kappa, I kappa. Então, é o que às vezes nos livros se usa fazer assim, um operador nada com duas flechinhas, né, atuando num objeto também que tem dois índices, que às vezes o pessoal bota assim, tensor T. Essa notação é antiga, né? Que é para indicar que isso aqui é a divergência de um, quer dizer, se tem um vetor nos dois sentidos é porque tem dois índices. Então isso aqui no fundo, vamos colocar assim, isso aqui no fundo está dizendo, isso aqui é a divergência desse objeto que eles falam. Então eu vou deixar assim dessa forma, que eu acho que é melhor, é mais escrito, os índices com mais escritos, a derivada temporal disso. Então isso aqui o que é? Isso aqui agora nós estamos pegando, primeiro dividir tudo, por quê? Para poder ficar com as para eu poder ficar com a força de Lorentz, então eu vou multiplicar isso aqui em 0, C2 é 1 sobre epsilon 0 também.
0, C2. Então vamos multiplicar essa equação toda por epsilon zero. Então, vamos botar. Vamos multiplicar tudo por epsilon zero. Então vai ficar um epsilon zero aqui. Aqui vai ficar C epsilon zero. Aqui epsilon zero. C2 é 1 sobre μ0 epsilon zero. Então vamos multiplicar por epsilon zero, vai ficar 1 sobre 2 μ0. Aí aqui eu vou botar menos epsilon zero. C2 é 1 sobre μ0 epsilon zero. Então, quando eu multiplicar por epsilon zero, vai ficar 1 sobre μ0. Aqui vai ficar epsilon zero. Epsilon zero. Aí sai. Aqui fica epsilon zero. Aqui também vai ter um epsilon zero. Então tem epsilon zero aqui, tem epsilon zero aqui. Bom, qual o conteúdo disso que a gente está dizendo? Derivada temporal de alguma coisa está dando o quê? Isso aqui é a força de Lorentz, com sinal menos. Quer dizer, é a força que está sendo feita, isso aqui é a variação do momento do campo eletromagnético. Então, isso aqui é a força feita sobre o campo eletromagnético, que, claro, é o oposto da força do campo eletromagnético sobre a carga e a corrente. Quer dizer, a força de Lorentz é ρI sobre uma carga e sobre uma corrente é a carga vezes o campo elétrico, a corrente vezes o campo magnético. Então, isso aqui é a força que o campo faz no sistema de cargas e correntes. E vice-versa, isso aqui é a força com que o sistema de cargas e correntes reage fazendo uma força sobre o campo, né? Então, esse objeto aqui, que aqui vai fazer o papel da densidade de momento. Então, se nós compararmos com o início da aula, a gente está vendo que essa densidade de momento não é o vetor de Point. Então, nesse caso, isso é uma coisa nova no eletromagnetismo. No eletromagnetismo tradicional, o vetor de Point descreve não só a intensidade, basicamente ele descreve não só a intensidade, mas a menos no C2, né? Como também descreve a densidade de momento. Agora, com a anisotropia, não. A anisotropia faz com que haja uma diferença entre o vetor de Point e a densidade de momento. A verdadeira densidade de momento é essa aqui. E qual é a novidade? A novidade é que a anisotropia está introduzindo um termo novo na força de Lorentz. Se o fundo, esse fundo V, esse background V, que vem de uma teoria mais fundamental, depender do tempo, ou do espaço, ou de ambos, a força de Lorentz mudou. Eu tenho uma força nova de Lorentz que vai levar em conta, né, a variação temporal e a variação espacial desse vetor de fundo. Então, isso pode ser um modo, experimentalmente falando, da gente detectar a influência de uma física mais fundamental, através desse V aqui, sobre um sistema que seja, por exemplo, uma onda eletromagnética se propagando. Por exemplo, o efeito Aharonov-Bohm. O efeito Aharonov-Bohm, né, ele é aquele efeito que nós temos um solenoide, né, um campo magnético bem concentrado no interior do solenoide. Então a gente tem um solenoide aqui, um campo magnético. É aquela ideia, solenoide infinito, né? E o campo está todo condensado, está todo, como se diz, confinado, né? O campo está todo confinado aqui dentro desse cilindro, né? E se eu jogar um elétron aqui, o elétron aqui não vai ter, classicamente falando, não tem força, né? Só tem campo magnético, então tem um elétron aqui, a força magnética é QV desse. Então B é zero, aqui fora não tem força magnética, mas tem potencial. Potencial não é zero. O potencial aqui dentro não é zero, nem o potencial aqui fora é zero. Mas o rotacional do potencial vai dar campo magnético zero. O campo magnético está todo confinado aqui. Então, do ponto de vista clássico, eu não vou ter nenhuma força sobre a partícula. Agora, do ponto de vista quântico, como nós já sabemos, né, o hamiltoniano da partícula no campo eletromagnético externo é P menos PA ao quadrado sobre 2M. Então, o potencial não sendo nulo, isso vai contribuir para a equação de Schrödinger. Então, do ponto de vista quântico, a partícula aqui fora ela não vai ver o campo magnético, porque aqui fora ele é zero, mas ela vai ver o potencial vetor, que aqui fora não é zero, né? Deixa eu devagar aqui um instantinho só. Esse meu campo magnético está todo concentrado aqui dentro, né? A gente sabe, rotacional de B
meio rotacional de ar. Definição do campo magnético. Então, se eu pegar um circuito que envolva o solenoide e tirar a circulação, né, quer dizer, tirar o fluxo do campo magnético ao longo desse disco, que é maior, que tem um raio maior do que o raio do solenoide, então eu teria a integral de superfície, né, o fluxo dele. Desse lado aqui eu vou ter o fluxo de um rotacional. O fluxo do rotacional é a integral de linha, né? Então isso aqui eu reduzo pelo teorema de Stokes a uma integral de linha. Então, o fluxo aqui dentro é o fluxo todo que está confinado aqui. Vai ficar I R ao quadrado do solenoide vezes o campo magnético, V0. E esse campo, esse potencial vetor, ele é tangencial, né? Ele vai dar 2I R, que é essa distância, não R grande, R vezes A. Então, o potencial vetor aqui fora, ele vai ser do tipo, I vai cancelar, I vai ficar V0, que é o campo magnético todo aqui dentro, vezes o raio do solenoide, sobre 2R. E aí, vezes esse vetor, que a gente chama de vetor azimutal. Né? Então, ou seja, o potencial vetor aqui fora, ele não é zero, ele cai com a distância. Ao passo que aqui dentro, quando eu for se eu pegar um circuito que esteja aqui dentro, uma superfície que esteja aqui dentro, esse raio aqui vai ser πr2 pequeno. E aí, o campo magnético aqui dentro, o potencial magnético aqui dentro, ele vai crescer com a distância. Então, meu campo magnético, ele cresce com a distância, potencial, perdão, e depois ele decresce. Mas aqui fora ele não é zero. Se ele aqui fora não é zero, do ponto de vista da mecânica quântica, nós vamos conseguir detectar essa mudança de fase, porque esse potencial vetor, ele entra no hamiltoniano. Então, a partícula, se for analisada do ponto de vista da mecânica quântica, ela sente o efeito do potencial vetor. Classicamente, ela não sente nada, porque classicamente a força só depende do campo magnético. Mas, do ponto de vista quântico, o que eu olho é o hamiltoniano, a equação de Schrödinger, e aí o átomo lá dentro. Então, eu vou poder detectar. Aí faz aquele famoso experimento da fenda dupla, né? Que é o efeito Aharonov bom. O efeito Aharonov bom, ele basicamente é feito assim. Como se eu tivesse um experimento aqui, uma fenda aqui, outra fenda aqui, e aqui a gente coloca esse solenoide, quer dizer, como se tivesse um campo magnético ou entrando ou saindo aqui dessa superfície. Então, se um elétron, a gente joga elétrons para cá, então, quando a gente faz o experimento da fenda dupla, a gente joga elétrons, a gente sabe que tem aquela distribuição, né? Distribuição dos elétrons aqui. Nesse caso, o que vai acontecer? Se o elétron passa por aqui, ou esse elétron passa por aqui, eles vão ter, vão encontrar um potencial vetor no tubo. Então, esse espectro que está aqui, esse espectro de difração que vai estar aqui, vai ser modificado pela circulação do potencial vetor. Então, se a força de Lorentz... Agora a questão é, no caso da anisotropia, o exercício que fica, a tarefa que a gente pode fazer é a seguinte: se eu pegar um solenoide infinito e colocar aqui, aquele solenoide infinito bonitinho, o campo magnético aqui dentro é uniforme se a gente considerar as equações de Maxwell. Mas se agora a gente considera as equações da eletrodinâmica anisotrópica, quem é o campo magnético de um solenoide infinito? O campo magnético ele vai poder vazar aqui para fora. Então, tanto do ponto de vista clássico quanto do ponto de vista quântico, eu vou ver distinção, quer dizer, no movimento da partícula, devido à presença desse campo de fundo, desse vetor de fundo, se ele não for constante. Se ele for constante, fica tudo igual ao caso de Maxwell. Esse termo não depende do tempo, esse termo não depende do espaço, e aí eu tenho a força de Lorentz adicional. Mas, se eu tiver essa anisotropia de fundo não for constante, nós vamos ter uma nova força de Lorentz, que vai levar em conta a dependência temporal e a dependência espacial do fundo. Então, isso modifica drasticamente o problema. Então, essa é uma questão, tem experimentos feitos nessa direção, porque a ideia é, qual é a melhor física além do modelo padrão? Será que as equações de Maxwell elas são corrigidas pela teoria de cordas, como esse modelo mostra, ou será que a teoria de Maxwell é corrigida por uma física mais fundamental de outra forma?
Então, isso vai começar a nos selecionar qual é a física além do modelo padrão que mais se adequa, né, vamos dizer, a medidas experimentais de alta precisão. Então, estou só colocando isso aí, porque é uma novidade, primeiro, para, sobretudo, assim, desse livro, né, de formação de vocês, estão ainda saindo um pouco do eletromagnetismo, da gravitação e entrando no eletromagnetismo mais avançado, é a diferença entre o vetor de point e a densidade de momento. Então, no caso maxwelliano tradicional, as duas coisas coincidem, mas no caso de uma anisotropia externa, o vetor de point não é a densidade de momento, apesar das dimensões, né, serem parecidas. Quer dizer, a densidade de momento, né, tinha trazido aqui da outra vez, né, ela tinha essa expressão aqui. Ela era isso aqui. Quer dizer, o vetor de point, né, o vetor de point que nós tínhamos derivado para essa eletrodinâmica não isotrópica é vetor P sobre V0 menos o V0, menos Q sobre 2V0, e aí φD menos A vetor E. E aqui, e aqui, olha, é completamente diferente. Esse termo aqui é igual, mas esse termo aqui, esse aqui é o vetor de point. Esse aqui é a densidade de momento. E a força de Lorentz ganhou contribuições novas no caso de esse cara aqui não ser constante no tempo e nem constante espacial, não ser homogêneo espacial. Tá? Então eu queria deixar essa mensagem aí para vocês, né? Porque depois, na próxima vez, vamos falar então a partir dessa eletrodinâmica axiônica. Só vou retomar aqui para terminar. Bom, então desculpa, eu peço desculpa de vocês por ficar fazendo esses cálculos aí, né? Mas assim, como é um curso, se fosse do doutorado, claro, eu não faria tudo isso aqui, mas como eu sei que me coloco na situação de vocês, eu também entrei da graduação, mestrado, tinha que olhar certos cálculos com um pouquinho mais de cuidado, né? A única novidade desse cálculo aqui, que é um cálculo vetorial simples, a única novidade intermediária, para chegar a esse resultado, o único resultado, assim, a única informação que eu acho mais relevante é ter mostrado para vocês que essa grandeza aqui, ela é um invariante relativista. Então, se eu mudo de referencial, o campo E muda, o campo B muda, mas o produto escalar de E com B não muda. Porque nós todos sabemos, da relatividade especial, né, que a gente sabe que os campos elétricos e magnéticos, como eles se transformam. Né? Como o campo elétrico e o campo magnético se transformam, quando a gente faz uma transformação teórica. Então, o campo E envolve, então, se a gente vamos pegar aquela transformação tradicional, né? T' igual a gama E menos V sobre C2x. Vamos pegar aquela bucha ao longo do eixo do x, né? X' igual a gama x menos V sobre C menos VT. Y igual a Y, Z igual a Z. Então, isso é a transformação típica, né? Se a gente pegar vamos dizer, no referencial, né, que eu tenha fazer o movimento ao longo do eixo do x, né? Então, um observador mede tempo t e posição x, y, z. O observador que se move relativamente, né, ao eixo do x, ele vai fazer essas medidas do tempo e espaço. A mesma coisa vai acontecer com o potencial. Eu tenho φ sobre C, e aqui eu tenho A. Então a gente sabe que eu vou ter φ' sobre C, vai ser gama, né, φ sobre C, menos V sobre C2 a x. Né? A linha x vai ser gama x menos V sobre C. Aí vai ser a linha y igual a y. Então é como o potencial depois se transforma. Agora, claro, o campo elétrico, né? Quer dizer, é linha x,
é menos a derivada gradiente de menos x, menos gradiente de x, menos ddt' da linha x. Então é claro, eu vou ter que usar a derivada em relação a x para a regra da cadeia. Filhinho eu sei como se transforma em relação a fio, alinho eu sei como se transforma em relação a pelinho eu sei como se transforma em relação a t, então eu tiro a transformação. Então eu vejo que a linha x vai dar igual a x e a diferença dos campos, né, vai se dar nas direções transversas. Então eu sei que o campo elétrico muda e o campo magnético muda. Né? Então o campo magnético linha, o campo elétrico linha vai depender do campo elétrico do outro referencial e do campo magnético daquele outro referencial e vice-versa, é a mesma coisa do campo magnético. Porém, essa grandeza não muda. Então, qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, o campo elétrico em qualquer referencial vezes escalarmente com outro campo magnético naquele mesmo referencial vai ser igual ao produto em outros referenciais. Então, essa grandeza aqui é um invariante relativista. E, ao mesmo tempo, se não houver monopolos magnéticos, essa grandeza pode ser escrita, né, como a gente mostrou, não vou retornar aqui, escalar D é a derivada temporal de alguma coisa mais a divergência de uma outra grandeza. Então isso eu acho que é o resultado menos trivial que está em meio, só aquelas manipulações, o resto foi só mexer produto vetorial de produto vetorial, blá blá blá. Bom, a novidade então é essa, que uma anisotropia, então a questão é, não precisa ser só a física fundamental, na matéria condensada, se a gente tiver um material onde haja uma anisotropia, a gente pode acoplar essas anisotropias a um campo eletromagnético através dessa maneira que a gente tem. O campo magnético entra na equação de Gauss e o campo elétrico estático entra na equação de Faraday, de Ampère, né? Eu acho que esse resultado aí sela para nós essa discussão. Só vou agora introduzir um resultado que vai ser o início, né, da nossa próxima aula, né? Vai ser a aula 10, que é o seguinte, vamos partindo aqui, né? Então, aí agora eu vou chegar lá na questão que eu tinha trazido desde o início, né? Que é a questão da massa do corpo. Então, a gente viu o seguinte, as nossas equações da eletrodinâmica isotrópica, né? Ou eletrodinâmica de Kerr-Field Shakir, como a gente colocou ali, né? Elas têm essa estrutura aqui, divergência que é C, o vetor fundo, vetor de anisotropia de recapitulando aqui, né? Na próxima vez eu vou ver o seguinte, que se esse fundo escalar e esse fundo vetorial, eles podem estar representando algum novo tipo de partícula, a gente pode associar isso a um novo tipo de campo, e esse campo a gente pode associar, quer dizer, tem todo um histórico para associar esse campo associado a essa isotropia a uma nova partícula, que é o áxion, e que é hoje um dos das mais fortes candidatos à matéria escura. Então, se a gente tomar que esse Q vai ser a derivada temporal de um campo A, que agora depende de T e de X, e que esse V é o gradiente desse mesmo campo, então nós vamos estar introduzindo aqui um gradiente de A escalar B, aqui uma derivada temporal de A vezes B, e aqui um rotacional, um gradiente de A vetorial E. Esse campo A aqui é o campo do áxion.
Então esse áxion é uma partícula que é uma partícula hipotética. No LHC tem vários experimentos, várias colaborações buscando o áxion, né? Tanto no EGAL quanto na própria LHC, no Atlas e no CNS também. E tem também uma outra colaboração que é o Marcos Guzla também. Então tem outros experimentos mundo afora buscando o áxion de outra forma, através de experimentos com lasers também. Bom, por que o áxion é tão importante? Primeiro porque ele hoje é um dos fortes candidatos à possível matéria escura. E qual é a interação eletromagnética dele? Quer dizer, o áxion está entrando aqui. A gente pode colocar o áxion nas equações de Maxwell. Mas o áxion também vai ter a sua própria equação. Então o áxion tem essa sua equação. Ele é um campo escalar, então ele vai satisfazer uma equação do tipo que vai embora. E a fonte desse campo do áxion é o E escalar B. Então essa grandeza que nós estamos estudando ali, E escalar B, ele pode ser a fonte de geração. Quer dizer, se houver essa partícula pode se acoplar ao fóton através dessa equação. Quer dizer, o fóton entra na equação do áxion e o áxion entra na equação do fóton, que são as equações de Maxwell. Então a gente tem esse sistema acoplado, áxion-fóton, que é o que a gente chama de eletrodinâmica axiônica. Então, quer dizer, naquelas anisotropias, a gente pode imaginar que essas anisotropias, porque da onde é que sai o áxion? O áxion está no modelo padrão. O modelo padrão vocês conhecem: quarks, leptons, bósons de Gauge e bósons de Higgs. Acabou-se. Leptons que eu digo, inclui leptons carregados e os neutrinos, né? Os quarks, né? Então, é a matéria toda fermiônica, os bósons de Gauge todo de spin 1, o campo de Higgs com spin 0. Então, é o modelo padrão, não tem lugar para o áxion. O modelo padrão não tem nenhum comprometimento com a matéria escura. Agora, se eu vou numa física além do modelo padrão, eu posso me perguntar, essa anisotropia, que pode ser vista, né, como uma motivação que chega nas equações de Marx e as modifica por causa de cordas fundamentais, ou será que pode haver um campo novo na natureza, que é o campo do áxion, que vai entrar exatamente aqui, como esse escalar de anisotropia, ele é a derivada temporal do áxion, e o vetor de anisotropia é o gradiente do áxion. E o próprio áxion tem a sua dinâmica. E aí, na aula que vem, eu vou trazer o Lagrangiano, que envolve o áxion e o Maxwell. Vamos derivar as equações de Maxwell, de novo, e vamos derivar as equações do áxion. E as duas estão acopladas como estão dessa forma aqui, né? E a gente vai ver, então, que existe um experimento, né? Existe um fenômeno chamado efeito é um fenômeno estudado na astrofísica, né? Que é o efeito Primakov, que é um efeito que acopla, ele produz um lagrangiano de interação entre o áxion, bota uma constante de acoplamento, que acopla o fóton com o áxion, e o campo do áxion é acoplado ao campo eletromagnético, dessa forma. Então, isso significa que, nós vamos estudar isso com mais cuidado, né? Que se eu tiver um fóton, vamos dizer, um fóton que vem se propagando numa região em que haja um campo magnético muito forte, por exemplo, campo magnético em vizinhança de estrelas de nêutrons, de magnetares, quilonovas, né? Essas estruturas astrofísicas altamente magnéticas, esse fóton ele pode se transformar num áxion. Então a gente pode ter perda de fóton, ou vice-versa. Um áxion vem, encontra um campo, interage com um campo magnético muito forte e vira fóton. Então eu produzo fótons a partir de áxions e áxions a partir de fótons. E existe uma expressão que já é determinada, que é o seguinte: se um fóton percorrer uma certa distância L, em presença de um campo magnético muito forte, qual é a probabilidade de, após essa distância L, esse fóton virar um áxion? Então essa grandeza já é calculada em função da constante de acoplamento do áxion e da própria massa do áxion. Então, na próxima semana, nós vamos estudar com mais detalhes
um pouquinho a eletrodinâmica axiônica, porque ela tem bastante interesse experimental, seja em física de aceleradores, que em física de detectores, telescópios, né, telescópios espaciais, que vão detectar o efeito do ácido na propagação da luz. Como fica o índice de refração do vácuo se houver o áxion. Então, o áxion ele vai influenciar na propagação da luz, vai produzir, por exemplo, birrefringência no vácuo. O áxion, né, ele vai apresentar a onda eletromagnética se propagando no vácuo, mas em presença de áxion, o áxion vai induzir na radiação eletromagnética o fenômeno da birrefringência. Então, a luz vai ter sua velocidade dependente do seu modo de polarização. Então, tem toda uma física muito rica, né? Isso também é feito em experimentos com laser altamente potentes também podem nos dar conta dessa, que aí é o efeito, que é o experimento chamado LSW, né? É o experimento chamado Light Shining Through Wall. Aí o experimento já é o seguinte, vem o fóton, ele encontra uma barreira completamente opaca, então o fóton não passa por aqui. Mas, se houver um campo, então tem uma região do espaço que é opaca a passagem do fóton. Mas se houver um campo magnético externo, há uma probabilidade desse fóton virar ácido, ele chegar aqui fora como ácido, e depois virar fóton de novo. Então, é a luz que brilha, né, atravessa uma parede opaca em presença de um campo magnético. Então, esse experimento é feito na Alemanha, e esse experimento também é feito na Itália, no CERN, né, que é através do PVHS, que é a polarização do vácuo com laser, né, e na Alemanha é o Light Shining Through Wall, que é a luz que brilha, né, que passa através de uma parede opaca, por conta, no fundo, desse efeito Primakov, realizado no laboratório, não numa estrela, né, não na vizinhança de uma estrela. Então, essa é uma eletrodinâmica interessante, né, atual, e tem aplicação na matéria condensada. Na matéria condensada existe um efeito, também que é o chamado efeito Itten, né, que você pode detectar uma espécie de uma excitação axiônica em certos cristais. Sobretudo esses materiais mais modernos, são os materiais topológicos, esses tipos de semimetais claros, semimetais de Dirac, isolantes topológicos. Então, eu acho que é interessante nesse curso, assim, pelo menos identificar uns dois encontros, né, para estudar a dinâmica axiônica, e depois a gente volta para a questão da massa. E aí, finalmente, a gente vai voltar para a questão da interação neutrino fóton, que é o que a Carol faz. Tá bom? Você está querendo ir para a física de partículas, assim, algum experimento do LHC ou é raios cósmicos? Não sei, mas para o LHC. Para o LHC. Uma coisa. E vocês têm ideia de que colaboração seria? Se é LHCb, se é APA, se é CMS? Talvez sobre LHCb. Então é o pessoal que trabalha no Inácio, o grupo do Inácio, do Gilvan, né? Então que eu acho que é outro grupo, não é? Você é LHCb? Sim, mas eu faço com o Alberto Reis. Com o Alberto, mas é LHCb. Você também é LHCb. Então tá. Pois é. Você acha? Parabéns, por ontem. Ontem eu ouvi palavrões gigantescos lá na vizinhança, né? Os caras estavam. Meu filho grita quando joga o Botafogo. Hoje é 17 horas da noite, tem até vergonha. A minha mulher fica louca também. Mas assim, é aquela coisa, uma coisa desse Botafogo. E ontem eu falei, você tem uma dama lá fora, eu acho que ainda na lugar, no final do carro, ficou louco, né? Foi bacana, mas eu vi a desculpa no fim da mais. Pô, foi emocionante. E o Vasco estava mal, e agora não tem, né, cara? Não, levantou bastante. E o Botafogo? Botafogo é a senoide. Pô, então eu só queria chamar a atenção dessa que a gente estava falando aí, né, do efeito da eletrodinâmica axiônica, que é uma eletrodinâmica muito interessante, tem muitos desdobramentos dela, na astrofísica, na matéria condensada, na física de partículas, na cosmologia, na matéria escura. Então tem uma cosmologia axiônica. Então, hoje tem o campo da cosmologia, tem gente fazendo tese axiônica e cosmology. Então ela sai da astrofísica e vai para o universo primordial. Então eu acho que é interessante vocês terem uma cultura, vocês são experimentais, então ninguém precisa ficar sabendo
derivar todas essas coisas. O importante é vocês conhecerem o assunto, né? E assim, ter cultura para poder ler um bem. Você vai assistir um seminário, o cara vai falar de eletrotinâmica axiônica, vocês sabem o que é, quais são as principais propriedades, os principais aspectos da eletrotinâmica axiônica, e depois a gente vai começar a trabalhar a interação fóton-neutrino. A gente vai introduzir a equação de Weierstrass, neutrino, vamos chegar na equação de Dirac, e ver como a gente pode trabalhar a interação. No modelo padrão, o neutrino é sem massa. Né? O neutrino, então, não interage com o positivo diretamente, nem com o fóton diretamente, mas nós temos interações indiretas entre fótons e neutrinos, mediadas por partículas virtuais do modelo padrão. Eu queria chamar a atenção disso, porque eu acho que isso é assim, um efeito importante para quem, jovens, né? A geração de vocês que estão entrando numa física mais avançada, né? Essa física experimental mais avançada, e até porque também os próprios neutrinos, os chamados neutrinos estéreis, né? Que podem ser neutrinos muito pesados, que não têm interação eletromagnética, mas têm interação gravitacional, eles são parte da matéria escura. Então, eu acho que no curso eletromagnetismo vale a pena a gente compreender um pouco a física de neutrinos, né? Porque a gente vai passar pelas equações de Weyl para chegar nas equações de Maxwell e na equação de Majorana. Porque a equação de Majorana pode ser a melhor equação. Se o neutrino é massivo, como a gente sabe que ele é, e ele oscila, né? Hoje em dia, né, não está provado 100% que o neutrino é um fermi de Majorana. Ele pode ser Majorana ou pode ser Dirac. Não é mais fermi natural. Como era no modelo padrão, o neutrino é um fermi de Weyl. Hoje está claro que na física de partícula não tem massa, tem oscila. Então, ou ele é Dirac ou é Majorana. Se ele é Majorana, tem decaimento beta duplo sem emissão de neutrino. E aí isso é uma propriedade importante. Então, acho que vale a pena compreender um pouco os neutrinos dentro de um curso de eletromagnetismo. Tá bom? Então, a próxima aula a gente se reúne, hoje é 29, né? Então, a gente se reúne para falar da eletromagnetismo. Tá bom? Um abraço para vocês que estão aí. Hoje tivemos a turma completa, né?